João 14, 16 e 17. Diz assim o Senhor Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Amém. O Evangelho de João, nós vimos que ele foi um dos últimos a serem escritos, né? Foi escrito no final do primeiro século, quando os discípulos já estavam todos mortos, né? Foi escrito num contexto em que Jesus estava sendo difundido, a ideia do cristianismo estava ganhando força, mas ao mesmo tempo estava sofrendo muitos ataques, estava sofrendo diversos ataques ali das doutrinas gregas, do politeísmo. Então João tem o objetivo principal de provar a divindade de Cristo, né? E ele faz através de 7 afirmativas que nós vimos na penúltima pregação que eu fiz, nas quais, né, Cristo ele invoca para si a divindade de Deus. Jesus afirma categoricamente que ele é Deus, né? E João também traz para nós 7 milagres, dentre eles aquele que nós vimos na última pregação sobre o milagre do tanque de Betesda, né? E João então pretende demonstrar para aquele contexto social, para aquele contexto que estava sofrendo aquela influência das doutrinas politeístas, existe um único Deus. E esse único Deus se manifesta de 3 formas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos ver hoje a respeito do Espírito Santo. É um tema gostoso de aprender, um tema importante para nós, né? E eu estou seguindo o livro de João, o André tem seguido o livro de Filipenses, né? Nós vamos dar sequência então. Nós já vimos as partes iniciais, agora nós chegamos no capítulo 14. Nos capítulos 14, 15, 16, Jesus está naquele contexto da última ceia, no contexto em que ele está prestes a ser preso, né? E que se seguiria a sua crucificação. E naquele contexto de última ceia, naquela noite, ele começa a avisar os discípulos de que eles passariam a ser perseguidos por causa do Evangelho. Os discípulos sofreriam perseguições, seriam expulsos das sinagogas, né? Seriam maltratados, e as pessoas que iriam fazer isso estariam crendo que estariam fazendo em nome de Deus, mas não, né? Jesus dá esse aviso a todos eles. Jesus já os avisa para que quando essas coisas acontecessem, eles não perdessem a fé, não perdessem a fé no Evangelho, não perdessem a fé na mensagem do Evangelho, né? E Jesus, após alertá-los de todos esses obstáculos que seriam enviados pelo inimigo, Jesus lhes dá, em contrapartida, uma bênção, dizendo que o Consolador, Jesus iria para o Pai. Ele deixa claro isso para os discípulos. Mesmo nada tendo acontecido naquela noite de ceia, os discípulos sem muito entender o que estava acontecendo, Jesus afirma categoricamente: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador. Será Deus que habitará em vós, né? E então Jesus afirma que havia chegado o momento, né? Havia chegado o momento, só que com essa
em seguida, essa advertência que ele faz, ele diz que não os deixariam órfãos, né? E Jesus afirma que o Espírito Santo é o outro consolador, da mesma natureza e da mesma essência. E um estudioso da Bíblia chamado Frederick Bruce, ele fala no livro dele que não é de se admirar que os discípulos tenham ficado consternados com esse aviso de Jesus sobre a perseguição que estava por vir. Mas mesmo assim, Jesus assegura-lhes que é melhor para eles que os deixe, mesmo que a sua partida sinalize o início da perseguição. A vinda do Paráclito, que significa, é uma palavra grega que significa advogado, encorajador, consolador, irá compensá-los. A vinda do encorajador irá compensá-los pela perda da sua própria presença visível. E além disso, esse consolador dotá-los-á de todos os recursos que eles necessitarão no novo modo de vida que estão prestes a entrar. Mas então, quem que é o Espírito Santo? E a resposta, irmãos, é que é uma das pessoas da Trindade. Nosso Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em pessoa, porém, uma em essência. O Espírito, efetivamente, é uma pessoa. Ele se alegra, ele se entristece e é o outro Consolador prometido por Cristo, da mesma natureza do Filho. Ele é Deus coigual, coeterno, consubstancial, como o Pai e com o Filho. Ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. Ele veio não apenas para estar conosco, ao nosso lado, mas veio para estar em nós. Amém? Jesus, então, revela as principais funções do Espírito Santo. Primeiro, convencer o mundo do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando uma pessoa verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus, é o Espírito que realiza essa obra. É o Espírito de Deus que faz a pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O fruto do arrependimento é o Espírito Santo que gera em nós, convencendo-nos dos nossos erros, convencendo-nos do juízo e da justiça. Uma segunda função do Espírito Santo é que ele veio para nos regenerar, veio para nos selar, santificar e nos dar dons espirituais. Na antiga dispensação, o Espírito Santo vinha sobre indivíduos, ele os capacitava individualmente e logo depois, cumprida aquela missão dada por Deus, ele se retirava, né? Porém, depois que Cristo consuma sua obra na cruz, ele roga ao Pai, então o Espírito foi enviado de forma definitiva, enviado para vir, não mais voltar. Veio para ficar para sempre com a Igreja de Cristo, os cristãos, para aqueles que estão salvos. O Espírito foi dado para ficar para sempre com a Igreja. E ninguém pode ter Cristo sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo sem ser batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Ninguém pode ter a garantia de vida eterna sem ser selado pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser capacitado para fazer a obra de Deus sem receber os dons do Espírito. Ninguém está preparado para cumprir a grande comissão dada por Cristo sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Que nós possamos reconhecer isso, né? E a nossa igreja se encha do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos andar no Espírito, viver no Espírito. Ele é o nosso Consolador. Possamos obedecer, ouvir sua voz. Né? Ele habita em nós e ele fala conosco o tempo todo. Nós que possamos produzir o fruto do Espírito e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito somos incapazes de realizar qualquer coisa. Sem ele, somos efetivamente como navios à deriva, sem direção, sem rumo, né?
Cristo prometeu que Ele estaria conosco e Ele está, né? Ele está conosco, está nos encorajando a permanecer no caminho, né? Nos ensinando. Sem Ele, nós não podemos realizar nada. E, igual no capítulo 16, de 8 a 11, ele afirma categoricamente que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. E o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos capacita, ele nos mostra o caminho a ser seguido, ele nos encoraja, nos impulsiona em nossas vidas. E nós temos que reconhecê-lo como Deus habitando em nós. Esse é um dos mistérios, né, do cristianismo. Mas Deus está conosco, Deus é conosco, né? E é tão bom saber disso, né? Tão tranquilizante, deixa todos nós seguros, né? Menos ansiosos. É saber que Deus está conosco em todos os momentos. É o Espírito que nos convence do juízo, que nos diz como devemos viver. Por isso precisamos tanto dele em nossa vida. No Antigo Testamento, em Êxodo, a nuvem era que guiava o povo no deserto, né? Se a nuvem se mexia, o povo se mexia, se parava, indicava o caminho. Mas hoje nós temos Espírito conosco. Nós não temos uma nuvem, mas nós temos algo muito mais valioso, né? Que é o Espírito de Deus. E João segue no capítulo 16, de 12 a 15. Ele fala que Jesus dizendo, né? Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. E a nossa fé deve estar sedimentada, deve estar arraigada na convicção de que só um Deus vivo e verdadeiro que subsiste em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E especificamente no texto inicial que lemos, Jesus faz essa promessa aos discípulos. Não foi uma promessa por acaso, Jesus não mente, foi verdadeiro. Essa promessa do consolo do Espírito Santo coabitando conosco, essa não é apenas uma promessa, mas uma poderosa verdade sobre a presença de Deus em nossas vidas. E do pequeno texto que nós lemos, nós podemos extrair 4 verdades sobre o Espírito Santo. E revela como ele é fundamental em nossas vidas. É o Consolador semelhante a Jesus, no versículo 16. Quando Jesus afirma, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Nós podemos contar com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos lembra dos ensinamentos de Cristo, nos fortalece nas dificuldades, nos encoraja a continuar semeando, a continuar aprendendo da palavra de Deus. O George Miller asseverou que a palavra de Deus é o nosso único padrão e o Espírito Santo é o nosso único professor. O Espírito de Deus é o nosso único professor. É o único que nós devemos dar 100% de nossa atenção, devemos ouvi-lo, né? É o Consolador permanente nos discípulos. No versículo 16, segunda parte, quando ele fala que para que fique convosco para sempre. O Espírito de Deus, ele está conosco em todo momento. É o companheiro dos momentos de aflição, dos momentos de alegria, companheiro de todos os momentos.
Ao contrário das experiências temporais e passageiras que enfrentamos, a presença do Espírito é constante e duradoura. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Ele nunca nos abandonará. Estará sempre conosco, fortalecendo nossa fé, nos capacitando a viver segundo a vontade de Deus. Porque nós, por conta própria, nós estamos aprendendo isso hoje, nós não conseguimos, né? Temos que ter essa... Após nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito vive em nós, né? E isso para nós cristãos, é um refrigério para a nossa alma, né? Saber que não estamos sozinhos. No versículo 17 que nós lemos, ele é o Espírito da verdade, a fonte de toda a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Jesus está nos ensinando que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade, ajudando-nos a discernir o que é certo e verdadeiro em um mundo cheio de enganos. O Espírito Santo nos revela a palavra de Deus, trazendo entendimento e iluminação para nós. Através do Espírito, podemos conhecer a verdade que liberta e transforma nossas vidas. Amém? É o dom que habita em nós, no versículo 17, segunda parte. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência, ele é Deus habitando em nós. Isso é um privilégio, né? É Deus conosco, é Deus habitando em nós, cada um de nós, nos encorajando a fazer o que é certo. Se nós temos dois caminhos, nós temos que pedir a Deus para indicar para nós, através do seu Espírito, qual caminho devemos seguir, né? E Ele vai nos indicar. Nós somos seus filhos, um pai que é o melhor, tá? Para seus filhos. Aqueles em quem o Espírito habita se tornam um novo templo de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. São espaços onde o céu se encontra com a terra. É sobrenatural, né? É algo difícil de entender, mas Cristo falou e é verdade. A palavra de Deus é verdadeira, ela é viva, e nós temos que crer que Deus está conosco aqui hoje, está em nós. Deus escolheu habitar em nossos corações, nos tornando templos do Espírito. E essa presença dele transforma, tem um poder transformador em nossa vida, nos ajudando a viver de maneira que o agrade, né? Mas ao mesmo tempo ele nos dá liberdade. E nós temos sempre que escolher o caminho que ele nos indica, né? Ninguém está preso a algemas, a correntes, né? Deus é tão bom que nos dá liberdade para isso. Nós temos que escolher e pedir que ele continue conosco, né? Que Deus nos ama e ele quer ter esse relacionamento conosco. E o principal ministério do Espírito Santo não é dar emoções, mas criar em nós um caráter semelhante ao de Cristo. E como crentes, devemos reconhecer essa verdade e buscar viver em comunhão com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos fortaleça. João, no capítulo 16, 29 a 33, relata mais um detalhe daquele momento da última ceia, quando diz assim: Então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim vocês creem, mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E a mensagem do Evangelho não nos promete uma vida sem dor, né? Não nos promete uma vida sem sofrimento, sem aflições, sem problemas, sem angústias.
O Evangelho de Jesus reconhece esse mundo de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele está nos dizendo para que sejamos fortes, para que nós nos animemos e nós creiamos nele, porque ele venceu o mundo, ele ressuscitou, venceu a morte. Nós podemos ter nele uma esperança inabalável. Com ele a vitória é certa, o jogo já está ganho. Né? É uma decisão que não cabe mais recurso, está transitado e julgado. É definitiva, a graça de Deus é definitiva, não tem meias palavras. Ai. E essas verdades que nós vimos sobre o Consolador nos mostra como Deus nos ama, né? Nos mostra a profundidade do amor de Deus por nós. Ele poderia ter deixado, mas ele quis nos dar essa oportunidade de termos com ele um relacionamento. E o Consolador, ele está em nós, é Deus vivo que está conosco. Ele é semelhante a Jesus permanente, a fonte da verdade e que habita em nós. Mas o Consolador não entra em nossa vida se você não o convidar, né? E hoje é um dia oportuno para nós dizermos: vem Espírito Santo, entre em minha vida, entre em nossas vidas, faça morada, nos ensina, nos encoraje, nos console, né? E isso é o que nós precisamos, Senhor. Amém? Amém.